O que é crer? Nos devocionais anteriores nós falamos sobre o que é a fé e o que é confessar a Deus diante dos homens. Este é o terceiro vídeo da série A Fé Verdadeira. Se você não assistiu aos vídeos anteriores, assista-os, depois retorne a este vídeo. Vou deixar os links na descrição. Hoje falaremos sobre o que é crer. Crer não é apenas acreditar na informação do Evangelho, saber que ela é verdadeira. Isto Satanás também sabe. Crer vai além do confessar, como está escrito em Romanos 10, versos 9 e 10. Se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Veja então que a salvação está ligada à fé, e a fé, para ter correspondência, necessita atender a duas condições aqui: confessar e crer. Romanos 10, versos 9 e 10 nos diz: visto que com o coração se crê para a justiça, ou seja, para ser justificado, e com a boca se faz confissão para a salvação. Muitos pensam que confessar já é crer. Contudo, se equivocam deste pensamento, não entendendo que crer está relacionado às obras que decorrem da fé, e que, portanto, só alcançamos a justificação quando cremos em Cristo, ou seja, quando damos testemunho dele em nossas vidas. Esse crer não apenas declara que a informação é verdadeira, mas testemunha isto, vivendo Cristo em si mesmo, ou seja, dando frutos pela fé, que são as obras de uma fé que não está morta. Entendido isto, muitas doutrinas como o calvinismo e outras mais, que não consideram a fé como uma necessidade de correspondência no homem para haver salvação, acabam caindo por terra. Fé esta que será posta à prova, como está escrito em 1 Pedro capítulo 1, versos 7 ao 9. Para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece e aprovado pelo fogo, se ache em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo, ao qual, não o havendo visto, amais, no qual, não o vendo agora, mas crendo, vos alegrais com gozo inefável e glorioso, alcançando o fim da vossa fé, a salvação das vossas almas. O problema é que muitos acreditam que a fé se limita a confessar com os lábios, esquecendo que com o coração se crê. E o que significa crer com o coração? Significa que a fé deve ter frutos, obras que testificam dela. E como alguém frutificará os frutos desta salvação, você pode se questionar? Através da santificação que ocorre por meio da palavra de Deus, no qual o Espírito que agora habita em nós a está escrevendo. E aonde mesmo diz a Escritura que ele está escrevendo? Em nossos corações. E na palavra, quando diz coração, está relacionado a entendimento. Hebreus 10, versos 15 ao 17 está dito: e também o Espírito Santo nolo testifica, porque depois de haver dito, esta é a aliança que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor, porei as minhas leis em seus corações, e as escreverei em seus entendimentos. Acrescenta, e jamais me lembrarei de seus pecados e de suas iniquidades. Por isso se diz que com o coração se crê, pois a fé sem obras é morta. E dizer isto não é dizer que as obras salvam, mas que as mesmas cooperam com a fé, e dão elas testemunho daquele que com os lábios confessa Cristo. Portanto, a fé em Cristo, que é requisito de salvação, não se trata apenas de dar confissão de fé diante de uma congregação. Por isso afirmo que, uma vez justificado, é necessário frutificar os frutos desta salvação, porque aquele que é salvo de fato dá testemunho de sua fé. E novamente ressalto, fé esta que não existe somente porque foi confessada com a boca, senão que deva ser também testemunhada com nossas obras, que é o que significa crer com o coração. De maneira que ninguém pode, a partir de uma confissão de fé que alguém deu diante da igreja, sequer intuir se este ou esta será salvo. Porque quem de nós pode sondar os corações? Quem pode discernir os pensamentos e pôr à prova as nossas obras, senão unicamente a palavra de Deus? Nascemos apenas do Espírito ou também não devemos nascer da água, que é a palavra? Como está escrito em Efésios 5, versos 25 ao 27 e 1 Pedro 1, verso 23. Separe estes textos para você conferir depois. Quem está apto a provar os corações? Quero ler com você Hebreus 4, verso 12, onde está testificado: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que espada alguma de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração.
Quem foi salvo e quem não foi é um assunto para Deus e não para os homens, porque a salvação vem de Deus, mas cabe a nós recebê-la, acolhê-la, e ela se completa no fim da fé, de onde se pode ver os frutos que a testificam. Por isso se diz, alcançando o fim da vossa fé, a salvação das vossas almas. 1 Pedro 1, verso 9. Portanto, é mediante esta fé que se é salvo, que não apenas contempla o aspecto de confessar com a boca que Jesus Cristo é o Senhor, porém não sendo ainda provado o coração, ou seja, crido, testemunhado. Talvez agora alguns entendam por que o Senhor nos chama suas testemunhas, suas cartas vivas. Certamente não é por apenas você portar a informação do Evangelho, senão que vivê-la em si mesmo, para não ser apenas uma massa fermentada que se incha, mas não tem consistência. Por isso muitos que não tiveram a informação puderam crer e ser justificados, ou não crer e se tornarem indesculpáveis, como está escrito em Romanos 1, verso 20, que diz assim: Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina, têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis. Estes não tiveram a informação do Evangelho, mas tinham em suas consciências o apontamento do certo e do errado, em contraste com o Evangelho que a natureza prega, testificando que há um Deus e gerando a oportunidade de crer. Em Romanos 10, verso 17, temos a seguinte informação: de sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Nós sabemos que a fé vem de Deus pelo ouvir, e que ouvimos porque alguém pregou. Senão como ouvirão, se não há quem pregue? Pergunta a Escritura em Romanos 10, nos versos 13 ao 15. Vamos ver isso? Está dito assim: Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E aqui a palavra-chave é creram. E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão, se não há quem pregue? E como pregarão, se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. O apóstolo Paulo está descrevendo um processo que finda em uma total dependência do homem a Deus, invocando o homem ao Senhor e crendo. Este processo passa pelo crer que vem do ouvir das palavras de Deus. Mas este ouvir, pelo qual vem a fé, não necessariamente significa a ação de captar e entender o som de uma voz, mas sim ser o mesmo que assimilar, absorver. Você já imaginou se este ouvir ou dar ouvidos à palavra de Deus se reduzisse apenas ao que é audível, a um som de palavras? O que seria dos surdos, daqueles que não podem ouvir? Estariam todos condenados? Mas precisamos entender as Escrituras no espírito da Escritura, e não apenas na letra. Portanto, este ouvir está nas palavras audíveis, está também nas linguagens corporais que dão entendimento, como a própria língua de sinais, o Libras, e está também e principalmente no testemunho, está nos frutos gerados em nós pelo amor de Deus. Outro fato importante sobre o crer está relacionado ao que a partir dessa certeza se traz à existência. Em Mateus 21, verso 22 está dito: E tudo o que pedirdes em oração, crendo, o recebereis. Porque a fé é um alinhamento com a vontade de Deus, e neste processo o ato de crer dá testemunho através dos frutos de que estamos sendo um com o Senhor. Então, a partir desse alinhamento, desta correspondência do homem à fé dada por Deus, tudo o que já existe em Deus se realiza por meio de nós. E quando falamos desta correspondência, desses frutos que precisam ser gerados em nós em decorrência do crer, é importante dizer que tais frutos não se limitam a atitudes para fora do ser humano, mas envolvem também muitas atitudes interiores, como por exemplo a confiança, o amor, o perdão. Você não vê, por exemplo, ninguém em um estado de confiança, embora a confiança demande um comportamento condizente. Contudo, você não enxerga esta confiança como algo que se possa dizer está aqui ou ali, por ser uma ação interior do ser humano. Portanto, tais obras de fé compreendem ações objetivas e também subjetivas. Não necessariamente demandam algo visível no instante em que se passe a existir no interior do ser humano. Sendo assim, podemos concluir que o crer é o acolher da fé que Deus enviou ao homem e este correspondeu gerando frutos. Vou repetir. Podemos concluir que o crer é o acolher da fé que Deus enviou ao homem e este correspondeu gerando frutos, e que tal crer está relacionado ao confessar,
que também é muito importante entendermos. Se você não viu o vídeo sobre o que é confessar a Deus diante dos homens, assista-o e amplie ainda mais o seu entendimento sobre a fé. Muito obrigado por você estar aqui conosco. É um prazer estarmos juntos aprendendo a palavra da vida. Se você ainda não se inscreveu no canal, peço que se inscreva para que você possa receber os próximos devocionais. E quero pedir a sua ajuda clicando no gostei e compartilhando esta mensagem com alguém, para que outras pessoas também sejam abençoadas e possam estar conhecendo as Escrituras. No mundo, as informações que corrompem o ser humano correm com grande velocidade e nós precisamos dar publicidade àquilo que edifica vidas, porque isto agrada ao Senhor, ok? Muito obrigado por estar aqui e que seu dia seja um dia de bênçãos e de muitos frutos na fé. Até o próximo devocional. Shalom Adonai.